seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir as notícias que são destaque no Brasil e no mundo. A gente abre esta edição com uma notícia alarmante. Os números de violência contra a mulher cresceram no Brasil e bateram mais um recorde. Olha só, um estupro é registrado a cada 6 minutos no país. Os dados foram divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. As meninas negras de até 13 anos são maiores vítimas de estupro no Brasil. O número de casos quase que dobrou desde 2011. Em 2023, o número de violência contra a mulher no Brasil bateu mais um recorde. Foram 83.988 casos registrados, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. De acordo com o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número representa um estupro a cada 6 minutos no país. Do total de casos, 76% correspondem a vítimas com menos de 14 anos ou é incapaz de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade. Na maioria dos casos, a violência acontece dentro da própria casa. Entre as vítimas de até 13 anos, em 64% dos crimes, o agressor é um familiar. No ano passado, o país teve 46 mil mortes violentas intencionais, uma redução de 3,4% em relação a 2022. Apesar da redução no país, as mortes violentas intencionais cresceram em 6 estados: Amapá, Mato Grosso, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Alagoas. O Greenpeace denunciou o aumento de 6% do garimpo ilegal na terra Yanomami. De acordo com um estudo, a prática cresceu durante os 6 primeiros meses deste ano. Mesmo com novas fiscalizações, as áreas que foram devastadas equivalem a 170 campos de futebol. O levantamento de dados foi realizado através de uma plataforma desenvolvida pela Greenpeace e destacou que de janeiro a junho deste ano foram devastados 169,6 hectares, o equivalente a 170 campos de futebol. No ano passado ficou registrado um total de 238,9 hectares, uma grande redução comparado com 2022. Mas o cenário ainda é triste e preocupante no interior do Amazonas. Para a organização, há uma prática ilegal acontecendo nesta região do Pico da Neblina, que é onde parte do povo Yanomami desenvolve o ecoturismo como fonte de renda. Uma das zonas afetadas fica na bacia do rio Camburi, em Santa Isabel do Rio Negro, e a outra a 5 quilômetros da comunidade Ariabu Yanomami, um garimpo antigo que foi reativado. O Ministério dos Povos Indígenas determinou que cerca de 7 mil garimpeiros ilegais continuam em atividade no território. O governo federal informou estar empenhado em combater as atividades ilegais em todo o território nacional. A reserva indígena Yanomami está em situação de emergência desde 2023 por conta do garimpo ilegal e a crise humanitária. E agora a gente fala de saúde. É comum encontrar cidades onde os habitantes, desde os 4 até os 59 anos de idade, ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a dengue. O número é considerado preocupante e autoridades em saúde fazem campanhas para alertar a população. A campanha de vacinação contra a dengue segue em Dourados. A meta era imunizar pelo menos 150 mil douradenses, entre 4 e 59 anos. Porém, desde o início da campanha, que começou em janeiro deste ano, apenas 86 mil pessoas tomaram a primeira dose da Qdenga. Destas, 21 mil retornaram para a segunda dose. 33 mil pessoas que já completaram os 3 meses da primeira dose da vacina ainda não retornaram às unidades básicas de saúde para completar o esquema vacinal. Esse número vai crescendo porque quando nós iniciamos a primeira dose, a população compareceu em maior número. Então a gente fazia aí um número grande, expressivo de vacina por semana. Então essas mesmas pessoas, 3 meses depois, deveriam voltar para fazer a segunda dose. E aí estão voltando, mas voltando muito pouco. Não está voltando na mesma proporção. Então, se na semana passada a gente tinha pouco mais de 20 mil, hoje nós temos 33 mil pessoas
que estão com esse esquema atrasado, e é essa a nossa preocupação. E uma preocupação maior que a gente tem é que nós temos um estoque de vacina que foi separado para essas pessoas, né? Mas a data de validade é início de agosto, parte de um lote, e um outro lote final de agosto. Então, se essas pessoas não comparecerem para fazer a vacina nesse intervalo, a gente não tem como garantir segunda dose depois. Ainda de acordo com o Devanildo, a proteção só é efetiva após o ciclo completo com as 2 doses do imunizante. A pessoa tem até um quadro a menos quando você tem uma dose. Mas a gente considera assim, que se você teria 85% a 90% de chance de não ficar internado por um caso de dengue, isso cai drasticamente, né? Então, acaba praticamente correndo o mesmo risco. Então, o ideal é que a pessoa tenha as 2 doses de vacina mesmo. E quem ainda não tomou essas doses pode procurar qualquer unidade básica de saúde de Dourados em horário comercial. Tem também o PAN, pronto atendimento médico, além do saguão do shopping center da cidade. Devanildo lembra ainda que um posto foi montado na Praça Antônio João para atender essas pessoas. A gente tenta facilitar o máximo, né? Então, coloca esses locais. Tem outros locais estratégicos que a gente acaba visitando também, como mercados e outros pontos de maior circulação. A gente revisita grandes empresas para oferecer essa segunda dose, mas a gente precisa da adesão da população para que isso aconteça, né? Fica o alerta então, hein? E olha só, fotógrafos de todo o mundo participaram do concurso natural Prêmios Mundiais de Fotografia, que premia os melhores registros da vida animal. Olha só. A imagem vencedora é de Jaime Rojo, fotógrafo espanhol. Ele capturou a migração de borboletas monarcas. Na imagem, o que parece uma folhagem iluminada pelo sol nas árvores são, na verdade, milhões de borboletas. Essa é a única espécie que migra para evitar o inverno da América do Norte. Além de Rojo, outros 10 fotógrafos com imagens impressionantes do reino animal também levaram o prêmio. As imagens incluem migração em massa de girinos iluminados por algas, uma cobra se aninhando em um arbusto e o mergulho de gansos patola. Nos lagos da ilha de Vancouver, centenas de girinos de sapos ocidentais serpenteiam das profundezas relativamente seguras da água para as águas rasas iluminadas pelo sol. A caça dramática de gansos patola faz com que os pássaros atinjam velocidades de até 96 km por hora e profundidades de 21 metros enquanto mergulham na água para capturar suas presas. Nas poças de maré da Península do Cabo, na África do Sul, o fotógrafo Gel Cloete captura a simbiose entre as ondas quebrando e as anêmonas do mar. As trilhas de luz flutuantes capturadas na foto de Yamagata, ilha de Honshu, foram criadas principalmente por vagalumes machos, que pairam e emitem rajadas frequentes de luz ao cortejar suas companheiras. Por meio do uso de armadilhas fotográficas e longas exposições, vemos imagens raras de ursos, caribus, raposas do Ártico e lobos em um cenário árido e gelado. Imagens lindíssimas, né? Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.